Olá, meus irmãos, Deus os abençoe em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. É um grande privilégio para mim estar aqui para mais esta conversa e hoje eu quero meditar na mensagem Adoção, segunda parte, a manifestação dos filhos de Deus baseada em Romanos, capítulo 8. Veja, há uma grande promessa em Romanos, capítulo 8, a respeito da manifestação dos filhos de Deus, ou seja, ser conhecida. Veja, a Bíblia fala que Deus enviaria um ensinador de justiça, Joel capítulo 2, e ele faria descer a chuva, a temporã e a serôdia. Veja, lá atrás, no passado, os nossos irmãos pensaram que tinham, por exemplo, os metodistas, eles adoravam a Deus, eles buscaram a santificação, e eles então, quando estavam adorando, eles ficavam tão entusiasmados que eles rolavam no chão, ficavam muito vermelhos, e eles pensavam que tinham o Espírito Santo. Ou melhor, pensavam que tinham a plenitude do Espírito Santo. Logo vimos que não. Logo veio a próxima era, a era pentecostal, que foi a restauração dos dons. Também gritaram, falaram em línguas, e profetizaram e acharam também que tinham chegado na plenitude do Espírito Santo, mas vimos que não. Hoje, tanto os metodistas quanto os pentecostais estão organizados. Então a Bíblia falava, ou prometia em Joel capítulo 2, o ensinador de justiça. Veja, uma mensagem para restaurar a igreja à condição da fé original. Veja, aonde todos os credos, dogmas, interpretações seriam tirados, veja, dando lugar somente a uma fé pura, inadulterada naquilo que está escrito. Então a Bíblia fala que Deus enviaria um ensinador de justiça, e todos nós sabemos que em ordem a palavra só pode vir a um profeta. Então ali estava a profecia de Malaquias capítulo 4, que antes do grande e terrível dia do Senhor, Deus enviaria o profeta Elias. Agora, há muitas razões pelas quais, veja, ele enviaria o profeta Elias mais uma vez. Primeiramente, nós não temos notícias de onde ele veio, de que seminário, de que organização. Apenas ele apareceu pregando no deserto. Ou seja, temos aqui uma indicação que seria um homem descomprometido, completamente rendido à vontade de Deus, como assim diz o Senhor, e com o poder da palavra falada. Todos nós sabemos que Elias, ele orou e por 3 anos e meio não choveu. E depois ele orou e voltou a chover. Todos nós sabemos que ele invocou, veja, o fogo para queimar o altar, queimar o sacrifício. Então um profeta, veja, que estava completamente descomprometido com o sistema religioso do seu dia, e ele veio para combater, veja, a religião organizada do seu dia, Jezabel, quando Jezabel estava totalmente dominando a política do seu dia, o rei Acabe. Veja, isso tudo são sinais das condições aqui do tempo do fim. Deus enviaria um profeta, não ligado ao sistema organizado, mas exatamente quando Jezabel, o sistema religioso, aliado com a política, estivesse governando sobre a terra. Veja, um profeta capaz de ter visões, capaz de interpretar a palavra e capaz, veja, de invocar o poder de Deus. Como disse Elias lá atrás, o Deus que responder com fogo, esse é o verdadeiro Deus. E aqui no tempo do fim, Deus envia uma mensagem, veja, vindica ela com um pilar de fogo, da mesma forma que vindicou Moisés, e da mesma forma que vindicou o apóstolo São Paulo. Um profeta com o poder da palavra falada, que pôde interferir na natureza, veja, ordenando a tempestade que cessasse e ordenando ao sol que voltasse a brilhar. Veja, com um poder para criar os esquilos, como foi nos dias de Moisés, que com o poder da palavra ele trouxe as pulgas e as rãs, porque Deus disse que levantaria um profeta como Moisés, aqui no tempo do fim. Um profeta ao qual a palavra pudesse vir, um profeta
que fosse completamente vindicado pelo assim diz o Senhor, e veja, e vindicado pela coluna de fogo. Veja, então Deus enviaria o ensinador de justiça para trazer, veja, a chuva, o derramamento do Espírito Santo, mas para tanto precisava, veja, que viesse um ensinador de justiça, e a palavra só vem ao profeta. Veja, então nós temos aquelas 5 manifestações que identificam o ministério. Primeiro, quando uma doutrina sai, veja, pregada por alguém. Então, primeiro, ela tem que estar apontada na Bíblia. Segundo, tem que vir a um profeta, porque a revelação só vem a um profeta. Terceiro, tem que ser a estação certa. Então, nós sabemos que antes do grande e terrível dia do Senhor, de acordo com Malaquias capítulo 4, Deus enviaria o profeta Elias. Veja, porque Elias está representando a igreja que estaria viva sobre a terra e que não passaria pela morte, porque Elias foi arrebatado num carro de fogo. Então, o profeta Elias foi apontado na Bíblia. Veja, ele veio pela primeira vez, Elias mesmo, depois João Batista, primeiro Elias, depois Eliseu, depois João Batista, depois Elias de Malaquias 4, e por último, veja, as 2 testemunhas de Apocalipse 11, Elias mesmo, veja, junto com Moisés, para trazer os 144 mil à sua expiação, que é reconhecer o Messias, reconhecer Jesus Cristo. Então, próxima coisa, a estação, depois tinha a maneira certa e depois a pessoa predestinada aonde essa palavra estaria se cumprindo. Então nós vemos que tudo isso se vindicou, veja, no ministério do anjo de Apocalipse 10:7, que foi o ministério que teve o profeta Irmão Brana. Veja, vieram antes muitos Elias, muitas capas de Elias, muitas personificações, mas nenhum deles preencheu os requisitos como o Irmão Brana preencheu. Cada requisito exigido na palavra. Veja, ali estava um profeta com visões, ali estava um profeta trazendo o ensinamento da palavra, ali estava um profeta como Moisés, que pôde trazer, veja, a palavra para legislar sobre a igreja. Ali estava um profeta que tinha a manifestação do pilar de fogo. Veja, ali estava um profeta, veja, o Filho do Homem, que podia discernir os pensamentos dos corações, como ele fez com a mulher do poço, como ele o fez com Pedro, como ele fez com Natanael. Veja, Jesus havia dito que o sinal de sua vinda estaria conectado aos dias de Ló. Assim como foi nos dias de Ló, assim também seria nos dias da vinda do Filho do Homem. Veja, vimos lá um anjo visitando Abraão. Aquele anjo era o próprio Deus. E ele de costas discerniu os pensamentos do coração de Sara. Veja, para identificar o dia e a hora em que nós estamos vivendo. Logo após a visitação daquele anjo, Sodoma foi queimada. Veja, agora em ordem, nós estamos vendo a terra em convulsão, terremotos, vulcões. Veja, o movimento que vem do mar. Jesus disse que esse seria um sinal de que as pessoas desmaiariam de terror por causa do movimento que viria do mar. Veja, vulcões explodindo dentro do Oceano Pacífico. Veja, e por toda parte. Sim, e também temos agora essa pandemia, veja, que seguirá de outra pior do que essa, de acordo com a profecia. Veja, e Jesus disse que haveria uma mensagem para trazer a igreja de volta à fé original, de acordo com Malaquias 4, para converter o coração dos filhos aos pais. Veja, começando pelo batismo em nome de Jesus Cristo, tirando a igreja da falsa doutrina da Trindade e trazendo a igreja de volta à fé apostólica. Então, veja, Romanos capítulo 8, versículo 18. Porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Paulo estava profetizando, veja, dos dias da vinda do Filho do Homem, aonde a glória de Deus apareceria outra vez em meio do seu povo, aquele pilar de fogo, veja, que estava originalmente atrás do véu,
Mas veja, isso viria sobre a igreja de acordo com Isaías 60. Já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Isaías 60, verso 1 e 2. Essa é a profecia. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Essa é a grande profecia. Então, nessa mensagem, adoção parte 2, manifestação dos filhos de Deus, parágrafo 27, ele diz: agora, estamos vindo a este grande mistério escondido, que tem estado escondido desde a fundação do mundo. Veja, e agora, sendo revelado nos últimos dias para os filhos de Deus. Crê você que isso seja verdade? Que os filhos de Deus são manifestados? Antes de irmos a qualquer lugar, vamos voltar para o capítulo 8 de Romanos. Só um minuto, deixe-me ler algo para você. Veja se é o aparecimento do que estou falando aqui. Veja, os metodistas, repetindo, eles tinham a manifestação do Espírito, mas não puderam trazer a restauração da palavra. Os pentecostais tiveram os dons, mas não puderam trazer a revelação da palavra. Não era tempo, porque estava apontado na Bíblia que seria no tempo do fim, nos dias da vinda do Filho do Homem, porque os judeus perguntaram a Jesus: que sinal haverá do fim do mundo e da tua vinda? Então ele aponta que um sinal do fim do mundo seria o aparecimento do mesmo anjo que veio a Abraão. Logo em seguida, Sodoma foi queimada. Um sinal da sua vinda, nos dias da vinda do Filho do Homem. Veja, um profeta, alguém que pudesse interpretar a palavra e pudesse discernir os pensamentos do coração, porque foi assim que a mulher do poço identificou a Jesus como o profeta que Moisés havia falado. Ela esperava o profeta. Veja, ela esperava a manifestação de um profeta igual a Moisés. E ali estava Jesus Cristo. Veja, e a terceira fase do ministério de Jesus foi revelar quem ele era. E aqui no tempo do fim, veja, a terceira fase, aonde está a igreja agora, é revelar quem Jesus Cristo é, qual sua obra, qual o seu plano de redenção, o que revela ele em nosso meio. Veja, ficar vermelho, pular e gritar não revela ele. Os dons pentecostais não revela ele, não. Mas o sinal do Filho do Homem, a identificação profética, conhecendo os mistérios do coração, isso identifica, Hebreus 4:12, que a palavra de Deus é viva e eficaz, e ela discerne os pensamentos do coração. Foi a mesma coisa que o anjo fez com Abraão, a mesma coisa que fez com a mulher do poço e Natanael, e a mesma coisa que Deus tem feito através desse profeta aqui no tempo do fim. Veja, 28, com ardente expectação, toda a criação está esperando pela manifestação. Muita gente contestou o profeta no seu dia, mas não puderam provar que ele estava errado. Não puderam desmentir a semente da serpente. Não puderam desmentir o seu ensinamento. Veja, não puderam desmentir os sinais, as evidências. Veja, eles são críticos, eles não puderam produzir nem 1%. Veja, e hoje, 50, 60 anos depois, veja, apareceu um outro elemento que nós esperávamos de acordo com a profecia. Veja, Deus mandou Elias, primeiro, ungir a Eliseu, um tipo da noiva que poderia continuar a obra de Elias. Depois mandou que Elias ungisse a Jeú. Veja, ele representa o falso ungido que combateu Jezabel, o que seguiu a mensagem do profeta, falsos ungidos que não puderam tomar toda a palavra, mas puderam combater Jezabel. Mas agora aqui no tempo do fim está aparecendo o último elemento. Veja, Azael, Eliseu, Jeú e Azael. O que ele representa? Um incrédulo no meio da mensagem, que veio para desfazer aquilo que o profeta pregou. Veja, 50, 60 anos depois, já que nos dias do profeta
não puderam contradizê-lo, então levantou-se uma geração agora de incrédulos para tentar invalidar a verdade da palavra. Mas a verdade prevalece, porque a Bíblia e a mensagem são a mesma coisa. Deus te abençoe, Deus possa completar aquilo que o tempo não deu. Deus te abençoe e até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.